Vamos iniciar. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Saudar as pessoas que estão presentes. Acredito que, se tiver alguém que está andando aqui pela primeira vez na casa, seja bem-vindo. Bem, meus senhores, bom, nós temos os nossos avisos, né? Aceitamos as situações de gêneros alimentícios, não perecíveis, existem enxovais de bebê para a nutrição dos nossos projetos. Temos nossos artesanatos de livraria espontânea, mostrando os dotes das pessoas que querem realmente produzir e fazer alguma coisa. Estamos com inscrições abertas para o curso de acolhimento, curso inicial do Espiritismo. E temos também o atendimento fraterno. Hoje nós teremos a nossa palestra com o Jamil, já faz parte da casa, né, Jamil? E para iniciarmos o nosso trabalho, nós vamos ler um pouquinho aqui do Evangelho. Eu escolhi esse texto, Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu: Eis aqui, Senhor. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredita que o mundo se revive sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa Salvador, pede braços humanos que o realize e intensifique. Começou o apostolado, bastante o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém que a sua lavoura de luz, como aconteceu na conversão de Paulo. O Mestre, nas dispensas e comparações dos servidores encarnados, depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando socorro o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o resto convertido, assistir em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir seu Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra de seu erguimento e sublimação do mundo. Ide pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os perfeitos. Semelhantes afirmativas do Senhor provam com a importância que ele atribui à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro e amigo celestial para a obra interessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. O nosso tema de hoje, proferido por Jamil, será, dando continuidade, pensamentos íntimos de Allan Kardec, em que ele diz: fora da caridade não há salvação. Então, diante dessas informações, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e fazermos a nossa prece inicial. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos aqui reunidos na Tua presença para te agradecer em primeiro lugar por tudo e dizer que mais uma vez estamos aqui para nos fortalecermos
através dos seus ensinamentos que aqui serão pregados. Pedir ao Senhor que ilumine os nossos espíritos, encarnados e desencarnados, principalmente, Senhor, aqueles que não tiveram oportunidade desencarnados de conhecer a Tua luz, que eles saiam daqui purificados e sabendo que existe um ser maior, que a eles não foram dadas a oportunidade de conhecer esse plano. Dai luz, Senhor, a eles e a nós o nosso conhecimento para que nos fortalecemos. Pediria que inspirasse a nossa palestrante Jamile e que os seus ensinamentos nos sirvam de fortalecimento para nós conseguirmos na nossa jornada. Senhor, dá-nos uma tarde de aprendizado e que o Senhor possa nos iluminar. Tudo isso nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive sempre para sempre. Assim seja. Amém. Sim, Senhor. Passa a palavra para a gente. Caros irmãos e irmãs, os internautas que estão conosco nesse momento, uma boa tarde para todos nós. Boa tarde. Esse texto ele é interessante para que reflitamos sobre ele, porque encontra-se em obras póstumas. Não é um livro muito comentado ou muito lido, e especialmente porque vai tratar na verdade, um dos pensamentos íntimos de Kardec. E é interessante pensar sobre aquilo que ele também pensava, para ver a congruência entre aquilo que junto aos espíritos ele codificou, como mais afirmamos, e que de fato ele era um homem que vivia aquilo que deixou para todos nós. Claro que ele poderia não viver, essa pergunta pode até vir às nossas mentes. E seria possível Allan Kardec, o codificador, não viver aquilo que o Espiritismo apresenta para todos nós? Considerando que nós temos diversidade de níveis evolutivos, ele é um espírito evoluído, mas ainda não é um espírito puro. Então, nesse sentido, algumas coisas de alcance um tanto quanto mais elevado, não, porque essa não seria ainda a condição dele. Mas, inquestionavelmente, Kardec, e aí a gente está falando aquela época em que, pelo primeiro livro, em 1857, o Livro dos Espíritos, nós temos, então, o Espiritismo, a doutrina espírita codificada. Nesse sentido, hoje, obviamente, que ele já estamos em 2024, um espírito bem mais evoluído que aquela época, pelos ensinos, por tudo que nos trouxe, pela sua própria condição espiritual. Pensar nisso também vai nos levar a refletir que a escolha por Kardec no mundo espiritual também não foi qualquer escolha. Não se iria arriscar tamanha empreitada se não tivesse o espírito com a envergadura para assumir uma missão dessa natureza. E o próprio Livro dos Espíritos nos diz: os espíritos que estão em missão poderão falhar? Sim, se não se mantiverem vigilantes e fortalecidos na caminhada para cumprir com aquilo que é denominado de missão. Só que os espíritos fazem uma outra ressalva: mas as grandes missões só são delegadas às grandes almas, porque elas têm uma chance ínfima de sucumbirem em seus propósitos. Então isso a gente pode imaginar em relação a Allan Kardec, embora também conheçamos a afirmação de que se ele não fizesse, outro espírito encarnado faria a codificação do espiritismo. Então não ficaríamos sem espiritismo, mas não sabemos se ele teria essa mesma possibilidade de organização que Kardec fez. Pela sua própria formação, ele era um pedagogo, mas um pensador que foi conseguindo administrar infinitos pensamentos que foram trazidos pelos espíritos. E aí nós precisamos pensar que eram espíritos de toda a ordem, desde os espíritos que nós podemos denominar como levianos, os mais sérios, os pseudo-sábios, todas as mensagens foram ali organizadas a depender da categoria dos espíritos que estavam se apresentando, até que a gente pudesse chegar aos mais elevados. Erasto, Fénelon,
o próprio Santo Agostinho, que a gente tanto fala na questão 919, Platão, Sócrates. Então a gente vai vendo que não é qualquer espírito que está aí no meio do que a gente entende por obras espíritas basilares, ou chamamos de Pentateuco, as 5 obras principais, enfim. Pentateuco, inclusive, é um termo que Hermínio de Miranda utilizou e que a gente acabou reproduzindo e perpetuando para falar das 5 obras principais de Kardec. Para vocês terem uma ideia, esse texto, extraído dos pensamentos íntimos de Allan Kardec, foi um texto encontrado nos papéis dele, entre os escritos e as anotações, que eu fico imaginando que deveriam ser milhares dentro da casa dele, que ele foi codificando e escrevendo e recebendo cartas, né, de todas as localidades do mundo, lembrando que a época em que Kardec esteve entre nós não tinha o que hoje o correio moderno. Olha que nem nós queremos mais usar o correio. Então, na época do telégrafo, da troca das cartas, que demorava um bom tempo para depois voltar. Então, uma mesma pergunta era feita para médiuns de todos os lugares e depois essas cartas voltavam para a Sociedade Espírita de Paris. Ele lia e respondia e devolvia, tinha suas próprias atividades rotineiras. Então, foi alguém, não foi à toa, não que ele tenha abreviado, mas foi alguém que levou a sério a ideia de que o trabalho vai ser sempre aquele realizado no limite de suas forças. E ele foi ao limite das forças ao ponto de desencarnar trabalhando ali entre os seus próprios escritos, porque de fato a forma com que ele se dedicou, foram 14 anos de uma encarnação sexagenária, que ele então desencarna debruçado sobre aquilo que se dedicou. Então, 14 anos de uma existência foi suficiente para nos trazer algo que às vezes em várias existências a gente não dá conta. Está tentando entender e aplicar, mas em uma década e 4 anos, ele conseguiu trazer esse tesouro para todos nós dessa forma. E entre esses achados, esse texto então apareceu com o título Fora da Caridade Não Há Salvação, que foi então denominado de Pensamentos Íntimos de Allan Kardec, que é esse textinho em obras póstumas de apenas uma laura. Só que nós vamos vendo aqui que no livro outros textos foram encontrados e extraídos da obra dele, que não foram inseridas, ou por exemplo, nas revistas psicológicas, ou na revista espírita, ou nos próprios livros que nós conhecemos mais aproximadamente, mas que eram rabiscos que ele ia fazendo. Aí eu fiquei, Gila, no convite que você fez, era o Humberto de Campos, aí depois eu disse, não gente, era para ser esse mesmo, porque ele é muito rico, ele pode ser curtinho, mas ele é interessante nas abordagens que traz. Então vou trazendo uns trechos dele para que a gente troque aqui essa tarde sobre o que ele pensava. E sobre a caridade ele inicia dizendo, esses princípios para mim não existem apenas em teoria, pois que eu os ponho em prática. Só essa primeira afirmativa já dá para a gente se aproximar do nosso mestre leonês. Então, Kardec, de fato, era alguém que conseguia vivenciar aquilo que ensinou. Fora da caridade não há salvação. A gente conhece bem o texto que está lá no Evangelho, em que a gente tem as 3 premissas. Fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação, e Kardec finaliza junto aos espíritos com fora da caridade não há salvação. Porque se fosse fora da igreja não há salvação, se nós lá não estivéssemos, significa que não estaríamos salvos, porque escolhemos estar na condição de espíritas. Então, o que seria de nós, pobres coitados espíritas, que estaríamos fora da igreja, não teríamos salvação. Assim como muitas outras pessoas que não comungam da mesma filosofia ou linha religiosa. Depois ele traz a ideia, fora da verdade não há salvação. Mas de que verdade se está falando? A gente pode, por exemplo, trabalhar com verdades que são exclusivas de alguns grupos nos quais nós não nos incluímos. Então, mais uma vez, estaríamos fora de alguma coisa que não nos possibilitaria a salvação. Qual é a questão da caridade? A caridade é facultada a toda e qualquer pessoa, contanto que deseje praticá-la em relação aos outros. E Kardec traz a caridade no Livro dos Espíritos dentro da lei de sociedade, dizendo que ela é indispensável em um mundo com as características do nosso. Não precisa fazer muito esforço para entender o que Kardec quis então dizer no mundo onde fome, guerra e violência campeiam, exclusão,
onde tem a tal da exploração do homem pelo homem, onde quem ganha mais quer cada vez ganhar mais, enquanto que muitos ganham bem pouco, mas sustentam ainda um sistema autocentrado, egoístico e por aí mais. Tudo que a gente já conhece, já sabe, e que o próprio Kardec, e é aí que a gente vai estabelecendo as relações com esse texto, foi nos dizendo, junto com os espíritos, que a maior chaga da humanidade é o egoísmo, que também não é para a gente nenhum tipo de novidade. E aí ele vai dizendo como é que a gente pode vencer essa grande chaga a partir da prática da caridade. Só que a caridade trazida aqui não é aquela caridade em que a gente, que é importante, a cesta básica, a oferta do alimento, principalmente as pessoas que estão em grande condição de miséria, a gente vai precisar atenuar esses desgastes. Mas é uma caridade que vai muito mais além. É uma caridade que identifica a situação do outro de penúria, de dificuldade, mas que ela promove o bem-estar e a possibilidade do outro sair daquela condição. Então, caridade verdadeira é aquela que retira o sujeito de uma condição anterior e o leva a uma condição melhor. Isso é de suma importância, esse pequeno texto, quando a gente vai pensar, por exemplo, a promoção social das casas espíritas. O que mesmo estamos fazendo no campo da promoção e da assistência social? É apenas aquela questão de você fazer e ofertar caridade exclusivamente material, ou é uma caridade que contribui para o progresso, para a emancipação, para a melhoria das criaturas? Então, teríamos que pensar numa outra estruturação de promoção e assistência social que pensasse em empregabilidade, em alfabetização, em inclusão em mercado de trabalho e, se as pessoas o desejarem, inclusive o auxílio fraterno que o Centro Espírita ofertaria. Então, está muito além do que a gente pensa como caridade, que é válido, mas que a gente precisa avançar nessa perspectiva do que vem a ser mesmo caridade. E avançar lembrando que indulgência também é fazer caridade. Caridade não é só para quem está numa condição de pobreza ou de vulnerabilidade. Eu também sou caridosa como outro, ou caridoso, se eu reconheço as imperfeições alheias e não fico por aí aumentando ou compartilhando com as pessoas. É como a gente costuma dizer, ouviu aquela frase, nem te conto, dê no pé, e se puder diga, não me conte mesmo, porque você já sabe que daí caridade não virá, indulgência passou longe dessa grande possibilidade. Mais à frente ele vai dizer, faço tanto bem quanto o permite a minha posição. Nota que às vezes a gente cai naquela armadilha de dizer, se eu ganhasse um prêmio na loteria, eu faria isso e aquilo outro. Se eu tivesse dinheiro, aí a gente vai precisar lembrar do óculo da viúva. Não é do seu supérfluo que você ajuda o outro. A caridade mais válida para a divindade é justamente aquela em que você renuncia a algo que para si é importante e que vai sanar a dificuldade do outro. Caridade é aquilo que damos de nós próprios, que sentimos falta, mas somos automaticamente agraciados com a certeza de que fizemos o bem. A existência de Jesus foi uma demonstração de caridade, porque ele renunciou o tempo todo, renunciou do seu tempo, renunciou de sua energia, renunciou do seu convívio social, renunciou à sua condição de espírito puro. Outro dia eu estava fazendo essa reflexão, se eu tivesse já no máximo da minha evolução, na condição de espírito, lá vamos dizer, não é nem no mundo celeste, porque o mundo celeste é o quarto até chegar ao mundo feliz. Já no mundo feliz, ou nem preso a mundo algum, que um espírito como Jesus, ele está em todo lugar e que ele quiser. Apesar de que fica mais vinculado, porque é o nosso governador, enfim, a gente já conhece também essa história. Eu voltaria para um planeta nas condições do nosso, sabendo que o meu destino era a cruz? Jamile, na atual condição espiritual, automaticamente disse, eu que não vou. Só que o espírito puro, ele tem por alegria e satisfação salvaguardar aqueles que estão ainda ignorando o que é de fato a paz interior, a harmonia e o que significa ser espírito perfeito. Eles não pensam nenhuma nem duas vezes, simplesmente decidem e vêm estar conosco.
Tem uma obra bem interessante que é a Descida dos Ideais de Pietro Baldi, em que ele fala nisso. O espírito puro num planeta onde os espíritos estão numa condição inferior, ele vai ser sempre o estrangeiro. E vai ser sempre o estrangeiro não benquisto, porque ele se torna estranho em meio à grande massa. E esse exemplo a gente conseguiu e viu e confirmou com Jesus. Não só com Jesus, mas com tantos outros mártires que tivemos na humanidade. Basta lembrar de Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi e tantos outros que ousaram, segundo a nossa ótica ainda diminuta, dizer que de fato paz, ela começa em nós, espraia-se nos outros e é alimentada quando todos têm direitos minimamente os básicos garantidos e que podem então não presumir que o outro vai lhe prejudicar, lhe ofender ou em algum momento a relação vai se transformar em algo próximo da desconfiança. Esse mundo que a gente diz jamais vai existir é o tal reino dos céus que Jesus afirmou que está dentro de cada um, mas enquanto o egoísmo não for superado, não vamos perceber. Vamos ficar lá ainda passeando um tempo na base da escala espírita entre os espíritos imperfeitos, cuja característica principal é o interesse pessoal. Tem uma vaga noção de Deus, pensam apenas em si e, se der, naqueles que estão mais próximos nos grupos ou familiares ou nos grupos sociais, mas não avançam, vamos dizer, para o intermediário dessa escala, que são os espíritos bons, que já conseguem ver além da matéria e pensar no bem do coletivo. E depois a gente chega à condição dos espíritos puros. Pode demorar, não é problema para quem é imortal, que a gente vai chegar lá, nós vamos sobre isso, não tenhamos dúvida. Quando só Deus sabe. Ele com certeza sabe. E a gente pode fazer, excelente essa colocação de Tânia, só Deus o sabe, mas a nossa condição de criatura divina faz com que a gente perceba que a vida sempre nos apresenta os chamarizes necessários para chegar lá, que vai ser diferente para cada um. Para alguns pode ser uma depressão, pode ser um quadro severo de ansiedade que lhe leva a buscar sentido na existência, podem ser quadros de tristeza profunda, solidão, sensação de inadequação no mundo. Então, vamos experimentar condições diversas de acordo com aquilo que a gente alimenta, mas que são chamados para introspecção, para olhar para dentro. E quando olhamos para dentro, segundo Leon Denis, nós descobrimos a imensidão de que somos constituídos. E aí a gente deixa de se desdenhar, porque a gente encontra o nosso potencial divino como criaturas que somos. Por isso, a assertiva do nosso mestre: sois deuses, podeis fazer o que fiz e muito mais. Por isso que eu sempre brinco, eu já ficaria muito satisfeita em fazer o que ele fez, o muito mais já viria de brinde, porque o que ele fez já foi fantástico e ainda estamos na caminhada para chegar lá. E quando a gente diz foi fantástico, fantástico para nós, porque para ele era condição natural. Exemplos mais próximos, para não trazer aquela ideia, estamos falando de Jesus. E Jesus, inclusive, nos deu essa possibilidade de ser o nosso modelo e guia. Irmã Dulce, por exemplo, como a gente já conhece a narrativa de que com as próprias mãos ela foi retirando a mosca da ferida de um homem que estava na rua. Faríamos isso? Então não precisa ser Jesus. Ah, mas era Irmã Dulce. Conhecemos aprofundadamente a condição espiritual, é um espírito elevado? É, mas ainda estava aqui em meio a nós no planeta de provas e expiações. Então precisamos adotar uma postura de verdadeiras criaturas divinas que não se autodepreciam, mas são criaturas que reconhecem o seu potencial e fazem valer. Mas ainda temos uma postura demasiado derrotista em aplicar conceitos que não são necessariamente cabíveis. Sou a pior das criaturas, sou o mais imperfeito dos espíritos, não conseguirei avançar jamais, ó Deus, piedade de mim. Não. O que Deus pede é uma postura de proatividade, de reconhecimento do seu potencial.
É muito diferente quando a gente afirma eu sou um espírito imperfeito, ignorante, sem condições evolutivas e dizermos algo que não necessariamente é o contrário, é a mesma coisa, mas ativando outro tipo de energia. Sou uma criatura divina, estou temporariamente imperfeita ou com dificuldades, mas vencerei, porque o meu futuro é plenitude. E dele eu não escaparei. E aí pode falar não escaparei com alegria, porque não é não vou escapar de um perigo, é de algo muito bom, que é poder viver eternamente em plenitude. Só que os plenos, não é que eles não experimentem felicidade, mas a felicidade deles depende da nossa. Por isso que eles não nos abandonam. Enquanto houver alguém em sofrimento, os espíritos elevados, não é sossego a palavra mais adequada, sossego a gente vai usar para a gente. Preciso de paz, preciso de sossego. É uma obrigação moral em que eles só ficam de fato felizes na sua mais excelsa plenitude se nós também conseguirmos acompanhá-los. Kardec vai dizer depois: certamente não me cabe inventariar o bem que já pude fazer. Então, ele não vai se dar o trabalho de ficar fazendo, divulgando, contando, esse ano eu fiz 8 isso, 10 aquilo. Não, ele era alguém que fazia porque sabia que tinha que fazer. Ajudar o outro é obrigação, não é algo que ainda para nós está no campo do mérito. Vamos premiar quem faz isso, premiar quem faz aquilo. É bom, é valorização, é reconhecimento. Mas para quem já evoluiu, isso está na ordem do dia. É para fazer sem que eu precise de aplauso por algo dessa monta. Eu tenho que fazer porque eu sou criatura divina, co-criador universal, e o meu papel é fazer valer a obra divina. Depois ele diz: mas no momento em que parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer a lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém. Olhe que alegria! Alguém poder chegar ao ponto de afirmar: não fiz mal a ninguém, não devo nada a ninguém e posso viver a minha vida tranquila, sem dar satisfação às pessoas daquilo que estou fazendo. Isso eu não estou dizendo que, por exemplo, né, ainda bem que não tem crianças aqui, mas pode ter pela internet, em que a gente diga não dê satisfação a pai e mãe. Não é esse tipo de satisfação que a gente está falando, de satisfação que dá chefe, não é essa que eu estou falando. A satisfação de estar o tempo inteiro se desculpando, justificando aquilo que você faz, se você já tem certeza que o que você faz, se a sua consciência a luz está tranquila com as leis divinas, é o correto para ser feito. É sempre aquela pergunta: como é que eu posso saber que aquilo que eu estou fazendo de fato contribui com a minha evolução e seria o que Deus pretende de mim? Se a sua consciência estiver tranquila. Se você não experimenta dissabores internos daquilo que você faz. Porque quando, de fato, no nosso nível evolutivo, você é muito bom, isso vai despertar inveja em quem gostaria não de ser como você, mas de ter o que você tem ou apresentar intimamente aquilo que você já conseguiu conquistar. O invejoso nada mais é alguém carente da sua própria potencialidade. Esquece tanto de si e de reconhecer-se quão grande é, que quando percebe a grandeza do outro, fica carente não do outro, mas de si mesmo. Agora aí, só autoconhecimento ou terapia para resolver. Mas que vai sofrer até descobrir de onde vem a inveja. Inveja é a grande carência de si mesmo. Que quando vejo projetado na essência do outro, que é a minha mesma essência espiritual, eu sinto saudade daquilo que ainda não posso ser. Não por incapacidade, mas por falta de esforço e da devida vontade aplicada ao próprio potencial divino que todos nós temos. Ele segue dizendo: hei praticado todo o bem que estava ao meu alcance, e isto repito sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. E isso ele traz afirmativa porque até pais de família que foram presos injustamente ele retirou da cadeia. E com toda certeza as pessoas levianas, sem saber o que aconteceu com aquelas famílias, reprovaram a atitude dele por tirar um marginal da cadeia. E ali foram prisões injustas que aconteceram e ele dizia: se eu estou ciente e o meu comportamento é de retidão do bem, falem os outros aquilo que quiserem.
Essa é a certeza que a gente precisa ter para caminhar com tranquilidade, fazendo aquilo que a gente deve, independente do que as pessoas pensam ou que julgamento elas venham fazer sobre a nossa conduta ou postura. A esse respeito, trago tranquila a consciência, Kardec dizendo: e a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma ocasião não constituirá motivo para que eu deixe de praticar. E quantas vezes, não as pessoas que estão aqui no NEPOM, que eu sei que não fazem isso, mas a gente ouve e percebe outras pessoas dizendo: não devia ter feito, nem um muito obrigado recebi. Não teve nenhum tipo de manifestação de gratidão, não faço de novo, olha a recompensa que eu tenho. Se a recompensa que nós estamos esperando é um muito obrigado, que as pessoas saiam propalando pelo mundo que nós fizemos, nulidade. Já não conseguimos alcançar o objetivo da verdadeira caridade. É aquela ideia que o Evangelho traz. Se você quer os aplausos do mundo, você irá tê-los, ótimo, mas isso não se constitui em verdadeira caridade. Que é aquela, inclusive, acho isso de uma beleza significativa. A caridade é aquela em que você percebe que necessitado de ajudar o outro é você. E não o outro que precisa da sua benesse, da sua benevolência. Porque a necessidade que o outro apresenta é, em verdade, a sua possibilidade de evoluir ao ajudar o próximo. Que, inclusive, você nem sabe se essa ajuda que você está ofertando não foi uma condição que você colocou o outro em momentos passados e que o esquecimento divino lhe poupou de trazer essa lembrança que poderia lhe incomodar. Nem sempre estamos sendo de fato caridosos, nós só estamos restituindo à lei divina aquilo que infringimos no passado, ao não respeitarmos um dos seus filhos, uma de suas criaturas. Então fiquemos atentos a esse comportamento, essa ideia de que somos os salvadores do mundo. Não, Deus nos oportuniza a fazer o bem para o nosso crescimento. Então, ao invés de achar que está ajudando o outro, agradeça. O outro é que lhe ajuda, sendo aquele, entre aspas, necessitado que lhe oportuniza a praticar o bem. Necessitados somos nós, de possibilidades de crescimento. Confesso a vocês que não tinha feito uma reflexão nesse sentido sobre a caridade, em que o grande ajudado, em verdade, é aquele que o pratica. Sem contar que muitas vezes aquele que está numa condição de miserabilidade espiritualmente pode estar muito além da nossa condição evolutiva. As aparências, elas não anunciam nível espiritual. A aparência é física, é superficialidade, mas o que cada um traz no íntimo da alma, só Deus o sabe, não é, Tânia? Mais à frente, então, ele vai dizer, ainda sobre a ingratidão, que ela é uma das imperfeições da humanidade. E como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros. Então, ele já traz aqui um grande checkmate. Sim, se lhe trataram com ingratidão, qual é a novidade em espíritos do nosso nível evolutivo? Ingratidão, egoísmo, vaidade, violência, agressividade, ciúme, posse, raiva, ressentimento, rancor, todas essas situações, emoções e sentimentos ainda estão conosco na fase humana, nesse momento evolutivo. Encontrar deveria ser para nós algo muito natural e que não nos levasse a ofender. Já imaginou se a gente conseguisse viver assim? Alguém nos diz alguma coisa e que aquilo poderia mexer com a gente, causar raiva, irritação, preciso responder. A gente consegue olhar para o outro com tranquilidade e diz: faz parte de um espírito na fase humana. Por que eu vou ficar com raiva? Faz parte do nível evolutivo. Nesse planeta, isso é muito natural. Não é a mim que ele dirige a palavra, a cada um segundo as suas obras. Ele só está externando o que ele tem no interior. Não me diz respeito. A gente reduziria, acho que uns 60%, 70% as condições cancerígenas que a gente tem na humanidade. Estaríamos muito menos adoecidos psíquica e fisicamente se nós adotássemos esse tipo de postura, ou visão, ou leitura comportamental do outro e também nossa. Mas essa leitura é sob o prisma do espírito. A gente olha muito a matéria. E aí a gente se torna reativo. Porque quem olha a casca e o superficial
vai reagir superficialmente do mesmo modo. Mas se eu olho o outro com o olhar que o Cristo nos olhou, que queres que eu faça? Desejas que eu te cure? Ele não estava falando com o corpo adoecido. Era com o espírito que manifestava no corpo físico as suas dificuldades interiores. Quando ele então perguntava, crees que eu possa te curar? Ele mobilizava as forças internas de fé e esperança, e essa mudança interna predispunha os espíritos à cura. Se ele não veio destruir as leis, e a cada um segundo as suas obras, a cura daquelas pessoas era algo que partia da disponibilidade delas. E quando ele observava e perguntava, ele sabia que ali a cura iria acontecer. Óbvio, Jesus não era espírito de improvisos nem de surpresa. Ele sabia muito bem, como provou milhares de vezes, quando estava então caminhando num lugar e sabia que a mulher Sírio-Fenícia ia aparecer e ia pedir a cura. Do mesmo jeito que naquele dia de calor, ele fica próximo a um poço, próximo a Samaria, porque ele sabia que naquele horário a mulher iria aparecer e o grande ensinamento ia se dar. Que nós somos iguais em essência e não precisamos nos separar por castas, cor da pele, por sexo, quem mora em tal cidade, isso e aquilo. E foi a grande demonstração que ele pôde dar naquele momento. Do mesmo jeito que ele pergunta a Judas no momento do beijo, uma espécie de pergunta: o que fazes, meu amigo? Sabendo que era o beijo da traição. Mas a pergunta, meu amigo, já reflexionou sobre o que você está fazendo? Mas ele não tinha condição de reflexionar, porque o nível não permitia. Mas o ensinamento precisava ser dado. Quando Simão Pedro então lhe defende, arranca a orelha do soldado e ele então pergunta: por que, Pedro? A profecia precisa se cumprir. Não haja dessa forma. Como é que alguém que não tem noção do que vai acontecer vai dizer ao outro: não mexa no meu script, não altere o meu roteiro, é preciso que a profecia se cumpra para que a humanidade saiba que eu sou o Messias. Então eu sei que eu preciso ser preso nesse momento. Então ele não estava tendo insights, intuições ou quaisquer outras coisas que o valham. Era um espírito totalmente consciente do que iria acontecer. Se nós temos lampejos em alguns momentos por misericórdia e insights de outras encarnações, imaginemos um espírito puro, que não era qualquer espírito, era alguém que fazia curas, era alguém que com um olhar conseguia transformar existências, acalmou tempestades. Eu posso fazer o que eu quiser com qualquer chuvisco e ele não vai parar. Mas no mar revolto, pelo domínio que ele tinha, inclusive dos fluidos e da própria natureza, a tempestade se acalmou. Os peixes foram multiplicados. Mais uma vez, se ele não veio destruir as leis, ele tinha total domínio de todas elas. E nós entendemos como milagre. Nada mais era do que a condição de todo e qualquer espírito puro. E que ele ainda disse que nós somos deuses e que vamos fazer o que ele fez. Já imaginaram o nosso poder de cura? A mudança que o nosso pensamento pode ocasionar no mundo, positivamente falando, primeiro em nós, porque aquilo que penso já está em mim, e o que eu projeto para a minha família, para o centro espírita, para a comunidade, para o meu trabalho, a gente poderia fazer uma bela transformação planetária. Por isso que ele disse: meu reino não é deste mundo, na condição que ele se encontra, mas está em cada um. Quando cada um se descobrir essa potência, aí sim, a gente já sai até da condição de prova e expiação e vai para o tão desejado planeta de regeneração. Mas foi o próprio Kardec que disse lá em A Gênese: o mundo é compatível com seus habitantes. Só estaremos em regeneração quando estivermos regenerados. E aí cada um que veja em que condição se encontra e onde quer estar. E eu não preciso esperar, inclusive, a Terra se transformar em regeneração. Se eu evoluo e me torno incompatível com o que aqui vibra, Deus, que é justo, vai me colocar em um outro lugar com vibração similar. Então, se você está cansado de estar na Terra, evolua, que você terá um passaporte para um orbito mais elevado. Mas se estamos aqui, algo nos atrai e justifica, porque Deus é soberanamente justo e bom.
Notem que esse atributo divino, ele é casadinho, não tem lá, Deus é soberanamente bom, depois Deus é soberanamente justo e bom, porque só pode ser bom quem é justo, e todo justo é bom. E se ele é o soberano, as leis estão todas contidas nele. Então, nada daquilo que nos acontece é penalidade, é castigo ou perversidade divina. É necessário e merecido pela semeadura que fizemos. Kardec então segue dizendo: a ingratidão que experimentei mais de uma vez não constituirá motivo para que eu deixe de praticar a caridade. Assim como nenhum de nós, aí eu já falei, está isento de censuras e por isso devemos desculpar os outros. Jesus Cristo disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega. Esse entendeu o verdadeiro sentido da caridade e percebeu que aqueles que se tornam os nossos inimigos, ou pode ter sido por algum ato de invigilância, e mais um motivo para eu fazer o bem a eles, porque preciso restituir aquilo que feri de algum modo, ou aquela compreensão de que é a condição que ele apresenta e é a ignorância que lhe domina, mais ainda motivo para que eu lhe faça o bem. É uma lógica totalmente invertida da que impera. Se você quer ser ignorante, siga sozinho, paz e bem, problema seu. Não é o que funciona aqui. Quanto mais necessitado é o outro, mais eu lhe confiro ajuda. A gente entende isso equivocadamente como tolice. Isso não é tolice, isso é abrangência de visão de que ali tem um potencial divino em estágio temporário de ignorância. Eu preciso me violentar e fazer isso como Kardec fez? Ele chegou aqui e disse: faço tanto bem quanto permite a minha posição e condição. Então, a cada um de acordo com suas possibilidades. Continuarei aqui, eu já li os meus... Pronto. Aí tem a partezinha do final, em que ele afirma: eis como entendo a caridade cristã. Isso eu achei de uma maravilha, porque ele não disse eis como entendo a caridade espírita. Kardec, de fato, é um gênio. Ele não nos aprisionou de modo algum, apesar de que a gente vai criando, inclusive, sectarismos ou grupos diferenciados: espiritismo progressista, espiritismo de esquerda, espiritismo é espiritismo e ponto. Quando ele vai falar de caridade cristã, o que ele diz, o que importa é que nós façamos a caridade e nos respeitemos como cristãos. Lembram lá da Casa do Caminho, em que a gente tinha então Simão Pedro como grande fundador, a gente tinha Tiago e a gente tinha também Paulo, ainda quando chega Saulo, mas depois Paulo de Tarso. Viviam todos ali em comunidade, todos se doando, trocando, dividindo aquilo que tinha, que geralmente eram poucas coisas, e atendendo a todo e qualquer necessitado e doente que lhe chegava. Ali eles estavam sendo cristãos, dividindo, trocando, um dando ao outro aquilo que lhe era necessário, mas eles também discordavam. E a diferença e a discordância não foi motivo para que aquela estrutura fenecesse. Isso é uma grande mensagem. Viver cristamente significa conviver com o outro, respeitando as suas diferenças, mas todos tendo o mesmo ideal: voltar para Deus. E a gente respeita as pessoas como elas são e, do mesmo modo, seremos respeitados. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem e, com mais forte razão, que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Então, ele finaliza esse texto, que pode ser um texto curto, mas de grande expressividade para que pensemos em caridade, que ela precisa ser feita na medida do possível de cada um e não daquilo que nos sobra, e porque é melhor eu doar ou fazer alguma coisa, ceder o meu ouvido à escuta para alguém que precisa, do que ir para umbral, inferno ou quaisquer outras coisas, para as trevas que desejemos denominar, esquecendo nós que a gente não vai, nós já estamos, porque vibramos sempre no lugar em que nos colocamos. Então, para onde eu vou depois de desencarnar? Você não vai, você já está.
É só dar uma olhadinha internamente naquilo que me mobiliza, que você já sabe qual é a sua rede social pós-morte, que é saída do corpo físico. Então, todos nós já sabemos, eu sei, que estarão sempre em boas companhias. E, por fim, só para a gente lembrar desse textinho dos pensamentos íntimos de Kardec sobre a caridade, lá no Livro dos Espíritos, lembram do BIP, que todos nós conhecemos e sempre repetimos? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, que a gente chama carinhosamente de BIP. Ele faz, junto com os Espíritos, esse resumo do que seria a caridade para com o próximo. E afirma que o homem verdadeiramente bom procura elevar os seus próprios olhos àquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Essa foi a visão que o Cristo teve. Saiu do máximo, do ápice que no Espírito pode chegar e veio estar conosco entre aqueles que denominamos de má vida. Denominávamos e continuamos com outro refinamento atualmente. Aí hoje a gente não chama mais os de má vida, hoje a gente chama os vulneráveis, os excluídos, os invisíveis sociais, são os mesmos, se formos olhar socialmente. Foi para esse que ele veio e foi perto desses que ele ficou. Esses que nós aqui ignoramos, com a ideia de que o inferior precisa estar distanciado ou alijado. E a afirmação de que eu posso ter 100 ovelhas no rebanho de meu pai, mas se 99 estão e uma se desgarra, eu irei recuperá-la, porque todas as ovelhas do meu pai estarão comigo. E eu estarei com a humanidade, mas ele faz algo diretivo. Estarei contigo, ele fala de alma para alma, até o fim. E é essa perspectiva que nós precisamos ter em mente, em nossos corações o tempo inteiro. Nos momentos de tristeza, de dúvida, de desespero, diante da dificuldade ou necessidade do outro, em que a caridade se faça necessária, precisamos pensar: Jesus está comigo até o fim dos tempos. Não é uma grande explosão, não vamos ter um segundo Big Bang no planeta. É o fim dos tempos de iniquidade. E temos que lembrar que a iniquidade está dentro de cada um de nós. Mas nós podemos dissolvê-la com amor, com caridade, mas antes de tudo, começando por indulgência com nós mesmos. Fora da caridade, não há salvação. Muita paz. Vemos aí uma explanação de Jamílio e tão bem colocado esses pensamentos de Kardec. Agora imagine esses rascunhos que ele fez e transformou em livro. Eu digo sempre, hoje como espírito, que nós temos... Eu tenho na cabeceira o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são os dois livros, e a Bíblia. Agora você fica olhando, escrever a Bíblia, um rascunho da Bíblia, um livro milenar, e o que você disse aqui é um trabalho que ele fez quase no dia a dia, fotografando, mas traz coisas que a gente... coisas íntimas dentro do Espiritismo. Agora, Jamílio, só para nós termos aí no tempinho, quando você fala em caridade, nós temos na Polícia Militar ações que não dependem de dinheiro. Anselmo foi comandante e tudo, eu também, e a gente assiste na televisão, muitas vezes um pedido de doação de sangue. Eu preciso de 3 doadores, de 4. Uma criança que nasce dentro de uma viatura, o engasgo que aquele policial, aquele bombeiro fez na rua de uma mãe aflita, tudo isso são ações que não dependem de dinheiro, são ações de caridade. E quanto nós fazemos por aí? E nós não percebemos, então são ações, é aquilo que nós praticamos. Eu me recordo que eu tinha uma criança
e a mãe, lá no Pelourinho, ia fazer uma cirurgia cardíaca e no marcador gesteiro eu consegui quase 8 doadores. E a criança foi salva. A criança com 5 anos, ela levou lá para me ver. É o maior presente que a gente tem, nós salvamos vidas, uma vida. Então essa caridade é uma caridade do dia a dia nosso. E nós estamos envolvidos dentro de uma organização que hoje, essas pequeninas coisas, quase que as pessoas não veem, só vê o lado da violência. Quando vocês assistirem, que vê ali, ó, é um ato de caridade. Nós fomos preparados para isso. Então essa caridade, Jamile, ela é no dia a dia nossa. E vamos pregar isso. Então nós gostaríamos de agradecer a Jamile e dizer, viu, Jamile, que nós saímos daqui fortificados. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e logo depois nós teremos o passe individual, né? Individual é tudo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para fazermos a nossa prece de encerramento. Senhor nosso Deus, estamos aqui encerrando os nossos trabalhos, mas ao mesmo tempo agradecer. Agradecer pelo que foi dito, pelos ensinamentos do seu Evangelho, através dos livros, através da nossa palestrante. Que Jesus olhe para este mundo, que Deus tenha compaixões e dê aos homens entendimento para que eles possam amenizar o sofrimento daquelas pessoas que estão em guerra diariamente. Tenha compaixão, Senhor. Que possam entrar nos corações daqueles dirigentes, porque nós estamos em um mundo de transição. Te pedimos, ó Deus, que os espíritos puros, os espíritos elevados, eles possam intervir, que possam ajudar nessa caminhada terrestre. E pedimos, Senhor, que coloque no coração dos homens o amor, tirando a vaidade, a inveja, tirando todos os pensamentos negativos, e que o bem sempre estará superando o mal. Que os Espíritos de luz nos abençoem e que eles possam também ajudar aos Espíritos em estado de necessidades que aqui se encontram. Que possam ajudar a que eles possam alcançar a paz celestial. Obrigado, Senhor. Que nós possamos retornar aos nossos lares fortificados e cada vez mais confiantes nos teus ensinamentos e aumentando a nossa fé através das nossas ações. Por tudo isso, nós só temos que agradecer, dizer muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que esta força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meios de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, esta força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fatos sobrenaturais. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos
e em todas as épocas, hoje se generalizaram e se tornaram patentes a todos. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e sendo eles os ministros de Deus e agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Eis em que termos deram ao discípulo de Pestalozzi por escrito, através de muitos médiuns, a missão de codificar esses ensinamentos. Ocupa-te com zelo e perseverança no trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. De discípulo a exímio educador, acadêmico incansável, erudito de seu tempo, Hipólite Denis Arrivaio, professor abnegado, conhecido, respeitado, duvidou de um trivial passatempo europeu, em que mesas insistiam em girar, a desafiar o crivo de um cético, atento a observar, fosse fraude, fosse truque ou diversão, ou então magnetismo, o modismo que pegou, todo efeito há de ter uma causa, sua origem, sua fonte, ou que a farsa se desmonte, mas a mesa se moveu surpreendentemente, batidas combinadas eloquentes, descobriu-se que era o efeito consciente de uma causa inteligente. Perguntou de onde viemos, pra onde vamos, que ciência é essa, o que queres, quem sois vós? E a mesa respondeu, sou a boa promessa, consolo pela fé e pela esperança, vim reluzir na terra as bem-aventuranças. Santos da igreja, cientistas e filósofos, rainhas e imperadores, precursores do evangelho, Deus é todo amor, suprema inteligência, Jesus o vencedor do mal, a luz do dia, de vossa humanidade ele é modelo e guia, e o missionário enfim aceitou a missão, assinou Kardec o espiritismo cristão, juntou ciência, filosofia e religião, mas como todos que pregam a verdade, o amor, ensinamentos que o mundo ainda não aceitou, foi perseguido, apedrejado, mas triunfou, demonizado, livros queimados, mas triunfou. Fosse fraude, fosse truque ou diversão, ou então magnetismo, o modismo que pegou, todo efeito há de ter uma causa, sua origem, sua fonte, ou que a farsa se desmonte, mas a mesa se moveu surpreendentemente, batidas combinadas eloquentes, descobriu-se que era o efeito consciente de uma causa inteligente.
tristeza respondeu, sou a boa promessa. Consolo pela fé e pela esperança. Vim reluzir na terra as bem-aventuranças. Santos da igreja, cientistas e filósofos, rainhas e imperadores, precursores do evangelho. Deus é todo amor, suprema inteligência. Jesus o vencedor do mal, a luz do dia. De vossa humanidade ele é modelo e guia. E o missionário enfim aceitou a missão. Assinou Kardec o espiritismo cristão. Juntou ciência, filosofia e religião. Mas como todos que pregam a verdade, o amor, ensinamentos que o mundo ainda não aceitou, foi perseguido, apedrejado, mas triunfou.